Glória a Jesus. Deus seja louvado. Eu sou grato a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido neste momento. Sou grato a Deus pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, por toda a igreja que está aqui em oração, buscando a face do grandão da Galileia, do príncipe da paz, do Rosa de Saron. Amém? Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor. Pastor Carlos foi um grande homem de Deus. A Bíblia relata em Eclesiastes 11: lançai o pão sobre as águas, depois de muitos dias achará. Esse homem de Deus, Pastor Carlos, quando eu morava nessa rua, bebendo, usando porcaria, não ouvindo minha esposa, ouvindo a voz do inimigo, dizendo fume, eu ia fumar, dizendo beba, eu ia beber, dizendo cheira, eu ia cheirar. Mas esse homem de Deus, quando ele passava para abrir a igreja, ele parava na minha porta, deixava uma semente. Quando acabava o culto, ele ia para antes de chegar em casa, passava na minha porta, deixava uma semente. E essa semente desse homem de Deus entrou na minha mente, no meu coração. 3 horas da manhã, eu tinha gastado R$ 300 com porcaria. Cheguei em casa, vi meus filhos deitados, minha esposa triste, e eu lembrei das mensagens que o pastor parava em mim, deixava uma semente. E eu botei meu joelho no chão, doidão de porcaria, botei minha testa no chão e falei: Senhor, a mensagem do pastor, a mensagem do homem de Deus fruiu, irmão. Da partir de hoje eu te aceito. E aceitei Jesus, porque esse homem de Deus plantou. Na Eclesiastes 11, ele vai dizer que Salomão, quando o riacho se enchia, Salomão, com a sabedoria que já foi dito aqui de Salomão chamou o teu povo e falou: lançai a semente. Quando o riacho se secasse, a semente fruía e gerava fruto para aquele povo se alimentar. Se você for pegar um alimento, um feijão com um ciá, ele vai virar um alimento para nós se alimentar. Mas se você pegar um feijão e plantar, ele vai fluir, vai crescer e vai dar mais feijão. Amém, igreja? Sem perda de tempo, a hora não espera. Abre sua Bíblia, a palavra não é minha, de Cristo, em Atos dos Apóstolos 12, versículo de número 5. Atos dos Apóstolos 12, verso 5, que diz assim: Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia continuamente, orava por ele, e Deus orava por ele. Amém, igreja? Na mesma noite, compadecerá, estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam na prisão. Amém, igreja? Essa mensagem é uma palavra muito poderosa
É uma mensagem muito conhecida que fala sobre o nosso profeta, um grande homem de Deus que pregava o evangelho por amor. Era um coração duro, todos conhecem. Pedro, Jesus, o nosso grandão, ele lutou para transformar o coração de Pedro em carne. Todos sabem que Pedro era um homem carrasco, era um homem que tudo dele era na espada. Mas a Bíblia diz que Deus transformou aquele homem em coração de carne para pregar o evangelho. A Bíblia diz que Deus ele faz uma promessa a eles: ficai em Jerusalém. E a Bíblia diz que eles ficaram em Jerusalém esperando a promessa de Cristo. Que promessa é essa? Essa promessa que Deus fez a cada um de nós, para nós ficar na posição, para nós ficar em Jerusalém. Quem fica em Jerusalém recebe o poder, recebe a vitória, recebe o milagre. E eles ficaram em Jerusalém, ficaram para receber a vitória do Espírito Santo. E a Bíblia diz que naquele tempo Herodes, a pegar os nossos irmãos, Pedro, ele pegou nosso irmão. Pedro botou na prisão. E antes disso, ele pega o nosso irmão Tiago, mata a espada a pegar o nosso irmão Tiago. A Bíblia diz que agradava o povo que era a favor de Herodes e contra um homem de Deus. Agradar o povo, Herodes, ele pega Pedro, prende na prisão, para depois da Páscoa matar o nosso irmão, matar o nosso profeta. E a Bíblia diz, irmão, aprender. Pedro não se preocupou, porque ele sabia que a salvação ele tinha. Ele sabia que a salvação da vida eterna, a coroa, ele ia receber. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso na prisão, a igreja estava em oração. A igreja estava clamando. A igreja estava clamando: Deus, solta Pedro. Oh Senhor, solta Pedro. E a Bíblia diz, irmão, creia na palavra. A palavra é a cura, liberta e leva para o céu. Eu não estou pregando heresia, não estou trazendo uma palavra de heresia. Eu estou trazendo uma palavra que cura, que liberta e leva para a glória celestial. Se você crê nessa promessa, a sua família, os teus filhos, a tua parentela será salva, será liberta, porque o sangue do Cordeiro já morreu na cruz do Calvário para salvar sua família, salvar sua parentela. Creia na palavra, é a palavra que cura. A fé ela vem do ouvir, e ouvir a promessa e a palavra de Deus.